Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje é dia 56 do nosso devocional diário vinculado à leitura bíblica anual em 2022. Hoje a leitura é no livro de 2 Coríntios, lemos dos capítulos 5 até o capítulo 9. E nós vamos fazer então o nosso devocional, mas antes eu quero deixar algumas menções honrosas aqui, alguns trechos lidos que podem ser muito interessantes para você refletir também, além da nossa reflexão do nosso devocional. E fica a dica para você guardar essas anotações, essas dicas que eu dou para você fazer o seu devocional no domingo, né? Quando aqui no canal a gente não tem devocional, a gente faz uma parada uma vez por semana, para quem estiver atrasado na leitura retomar, ou para quem quiser fazer o seu próprio devocional, e essa dica é justamente para isso. Você pode anotar e fazer o seu próprio devocional. Então, dentro da leitura de hoje, outros trechos muito interessantes para fazer o devocional são esses aqui, ó. Isso na minha concepção, né? No que eu anotei aqui. Então fica de dica para você, ó. Todos estão no livro de 2 Coríntios, né? No capítulo 5 e versículo 10, nós temos aí uma menção muito interessante sobre a recompensa conforme o que cada um faz, né? Cada um recebe o bem ou o mal segundo o que tem feito. No capítulo 5 ainda, versículo 17, temos uma passagem muito interessante, muito famosa, sobre sermos nova criatura em Cristo e deixar as coisas que já passaram para trás, pois tudo se fez novo. No capítulo 6, versículo 14, uma passagem muito famosa sobre jugo desigual. Vale a pena entender bem essa passagem, estudar um pouquinho sobre ela, fazer uma reflexão bacana. E a última dica de hoje é no capítulo 9, versículos 6 e 7, que fala sobre generosidade e sobre recompensa a oferta dada, dizendo que aquele que semeia pouco, colherá pouco, mas o que semeia com fartura também colhe com fartura, ok? E aí diz lá para cada um contribuir segundo o seu propósito, né? Não com tristeza ou por necessidade. Muito bem, então hoje o nosso tema é o seguinte, ó, a tristeza que produz salvação, ok? A leitura do nosso devocional de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 9 e 10, e eu lerei conforme a versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Muito bem, Paulo cita aqui uma carta anterior, que foi escrita entre as duas epístolas que temos registradas na Bíblia Sagrada, né? É conhecida entre os teólogos como carta severa. Foi escrita entre a primeira epístola aos Coríntios e a segunda epístola aos Coríntios. Os estudiosos dizem que tem pelo menos 4 cartas que Paulo direcionou à igreja de Coríntios. Dessas 2 nós temos registradas na Bíblia, e essa que Paulo cita é uma outra carta que não está registrada na Bíblia Sagrada. Nessa carta, ele usa de dureza para corrigir os coríntios, e eles são levados a uma tristeza. Eles porque as palavras que Paulo usou, de acordo com ele mesmo, foram duras, né? Por isso que ela é conhecida, inclusive, como carta severa. Paulo ficou preocupado num primeiro momento por tê-los deixados tristes, mas depois ele percebeu que foi necessário essa dureza e esse entristecimento deles, porque isso foi usado por Deus, né, que conduziu essa tristeza ao arrependimento. Perceba que interessante o contraste e diferenciação que o apóstolo Paulo nos apresenta sobre a tristeza. Pode ser uma ferramenta usada por Deus para gerar arrependimento e conduzir à salvação, ou, quando a pessoa está longe de Deus, pode produzir a morte. Ontem, né, o tema do devocional foi sobre a experiência de conversão. E qualquer um que já tenha passado por tal experiência já experimentou o arrependimento em relação às coisas que fazia e de como enxergava o mundo antes de se converter. Mas pense bem, talvez você lembre de casos onde a tristeza tenha produzido um sentimento nocivo e prejudicial, tendo feito muito mal a uma pessoa determinada. A Bíblia de Estudo, NAA, ela define a tristeza, segundo Deus, como um sentimento causado pela perda da aprovação de Deus, que leva a uma determinação de reverter a conduta e viver para Deus.
Enquanto a tristeza, segundo o mundo, a tristeza do mundo é provocada pela perda de aprovação do mundo. E a determinação, e a pessoa que sofre disso vai ter uma determinação em reaver essa aprovação. E essa atitude leva à morte e ao juízo divino. Eu costumo chamar de arrependimento o sentimento segundo Deus e de remorso aquele relacionado ao mundo. E, inclusive, arrependimento e remorso foram tema do devocional, de um devocional anterior, o número 34, que a gente colocou aqui no YouTube no dia 9 de fevereiro. Note que os períodos de sofrimento e tristeza são importantes para a formação do nosso caráter cristão e é uma ferramenta que Deus se utiliza para nos moldar, para trabalhar conosco. O sábio Salomão nos orienta que o luto é melhor que a alegria, pois o luto entristece a face, entristece o rosto, mas trata a nossa mente e o nosso coração. Então vamos orar a Deus para que Ele trate do nosso sofrimento, trate do nosso luto, para que nós cresçamos na presença dEle. Amém? Senhor, louvo a Ti pelo dia em que o Senhor nos frustrou e entristeceu, mostrando que o caminho em que seguíamos, né, o caminho que nós tomávamos, levaria ao inferno. E por Tua bondade, por Tua misericórdia, o Senhor nos converteu dos nossos maus propósitos, dos propósitos dos nossos maus desejos em nossos corações, para nos conduzir à Tua luz. Obrigado pelos momentos de dificuldade, ó Deus, onde no sofrimento Tu tem nos feito crescer e tem nos levado ao arrependimento e a uma maior intimidade contigo. Somos gratos por todas as coisas, tanto aquelas que julgamos boas, como as que julgamos ruins, sabendo que nada escapa da Tua vontade e tudo alcança o propósito estabelecido por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Muito bem, esse é o nosso devocional de hoje, essa é a nossa oração de hoje. Eu continuo aqui orando pelos irmãos, espero que os irmãos também façam o mesmo, orem por mim, porque nós vamos juntos aqui trocando experiências, nos motivando na caminhada de fé, aguardando a volta de Jesus Cristo. Enquanto isso, seguimos abençoando e sendo abençoados. Um ótimo dia!